React de canal novo hoje, hein, mocidade? Universo das seleções. Acabei de me inscrever e de deixar o like nesse sensacional vídeo aqui e te convido para vir reagir junto comigo a uma história totalmente dramática. A incansável busca de Portugal, da seleção portuguesa, pela Copa do Mundo. É isso aí, mocidade. Sem mais delongas, se ajeitem daí que eu me ajeito daqui e bora pro vídeo. A história de Portugal no futebol é uma tapeçaria de brilho, talento e, acima de tudo, uma melancolia profunda. É a narrativa de um país com uma alma poética, que nos gramados parece carregar um fado, uma sina de glória quase alcançada. Geraram alguns dos maiores jogadores que o mundo já viu: Eusébio, a Pantera Negra, a geração de ouro de Figo e Rui Costa e, claro, a máquina de gols, Cristiano Ronaldo. Mas a pergunta que ecoa por décadas é a mesma: por que tanto talento não se traduziu em um título de Copa do Mundo? Por que a seleção portuguesa, com tanto potencial, parece viver sob um destino cruel em sua busca pelo troféu? Vou tentar dar um chute aqui, antes de ver as hipóteses levantadas aí no vídeo. É porque, mano, foram talentos esporádicos ali. Não teve assim um grupo com grandes talentos todos juntos, né? Grandes talentos, tô falando de grandes craques, né, mano? E vocês estão ligados que para ganhar a Copa é embaçado, né, mano? Só quem ganhou 3 aí de forma suspeita são os hermanos, né? Mas esse é assunto para outro vídeo. Mais cobiçado. Hoje, vamos desvendar essa história, essa sina que atormenta o sonho português no maior palco do futebol. Para entender o fado português, precisamos voltar ao seu ponto de origem, a Copa do Mundo de 1966, na Inglaterra. Portugal, em sua primeira participação na história, não era apenas um participante, era uma revelação. Liderada pelo lendário Eusébio, a equipe conhecida como Os Magriços encantou o mundo com um futebol ofensivo e mágico. O sorteio colocou Portugal em um grupo com o bicampeão Brasil, a Hungria e a Bulgária. Mano, foi esse jogo aí que os caras desceram o sarrafo na seleção brasileira, né, mano? Arrebentaram o Pelé, mano, machucaram o Pelé. E, mano, ai, cara, agora eu não lembro, cara. Tinha alguma parada aí diferente em relação à regra, mano. Nessa época eu acho que não podia substituir, tá ligado? Mano, se não me engano, foi só na Copa de 70 que começou a existir substituição. Que coisa bizarra, né, mano? Os caras quebraram o Pelé, mano. O Eusébio, mano. O Eusébio chegou junto, cara, nesse jogo aí. Esperava que os lusos passassem, mas eles não apenas passaram, humilharam a seleção brasileira, mandando Pelé e sua equipe para casa na primeira fase. Naquele momento, o mundo parou para admirar o futebol de Eusébio. Ele era o novo rei. A campanha épica continuou. Mano, pra quem não conhece o Eusébio aí, tá assistindo o vídeo e ouvindo falar pela primeira vez, esse aqui nas imagens não é o Eusébio, tá? São imagens aí geradas por inteligência artificial. Aliás, não sei porque que o Mano fez essa opção aí das imagens de inteligência artificial, né? Mas vamos em frente. Continuou nas quartas de final, contra a Coreia do Norte. O jogo é um dos mais emocionantes. Vocês sabem do que eu tô rindo, né? Vocês sabem, né? Vou dar um tempinho pra vocês perceberem, ó. Mano, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. É isso? Se eu contei direito, jogadores da Coreia do Norte. Aí não tem goleiro. No meio ali, um juiz, né? Sem assistente, sem nada. E daí do Portugal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nossa, ficava embaralha a vista ali, fica difícil de contar. O ditador lá chegou e falou: mano, nós vamos jogar com o dobro de jogador aí, não queremos nem saber. Se vocês acharem ruim, o bagulho vai ficar pequeno. Da história das Copas. Portugal começou perdendo por 3-0 em 25 minutos, mas o destino ainda não havia se manifestado completamente. Foi a hora da magia de Eusébio brilhar. Em uma das maiores reviravoltas do torneio, ele marcou 4 gols, liderando Portugal a uma vitória inacreditável por 5-3. Aquele jogo... Além de Eusébio, só quem fez isso foi o lendário Ziquita, do Clube Atlético Paranaense. Em um clássico contra o extinto Colorado, que se juntou com o Pinheiros e deu origem ao atual Paraná Clube, o Atlético perdia por
3-0 até meados do segundo tempo, quando a lenda Ziquita fez 4 gols ali em pouquíssimo tempo. Então só ele e Eusébio fizeram isso, 2 monstros sagrados. Só para deixar registrado. Era a personificação da alma portuguesa, a resiliência, a paixão, a fé. Eles pareciam imparáveis. Então veio a semifinal, contra a anfitriã Inglaterra. O sonho de conquistar o mundo estava a um passo, mas foi ali, em campo, que a sorte começou a mudar. Os ingleses, com uma defesa sólida e a genialidade de Bob Charlton, venceram por 2-1. A partida pelo terceiro lugar contra a União Soviética foi um consolo, mas o sabor era amargo. Eusébio saiu da Copa como artilheiro com 9 gols, e para muitos, o melhor jogador do torneio. A Pantera Negra chorou ao ser eliminado. As lágrimas dele foram as lágrimas de uma nação. Pela primeira e única vez, Portugal esteve tão perto da glória. Era a semente do fado. Após 1966... Pô, que pena mesmo, né, mano? Que pena, né, mano? Pô, seria da hora se Portugal tivesse ganhado essa Copa aí com o Eusébio, né, mano? Putz, bem mais da hora do que a Inglaterra, né, cara? Algo se quebrou. Nos 20 anos seguintes, a seleção portuguesa viveu um pesadelo. Falhou em se classificar para 6 Copas do Mundo consecutivas. Mano, eu falei da inteligência artificial lá aquela hora, né? Pela opção de... Pô, eu acho que seria mais legal colocar fotos do Eusébio verdadeiro. Mas, fora isso, as outras imagens aí estão bem da hora, viu? Bem contextualizadas com a narrativa. Top, hein? Países como Haiti, Zaire e Escócia disputaram um torneio, enquanto Portugal, a nação de Eusébio, ficava de fora. A eliminação da equipe em 1986, após a polêmica de Saltillo, no México, foi um dos momentos mais sombrios. A equipe, em meio a protestos e brigas internas, foi eliminada na primeira fase. Era a comprovação de que o brilho de 1966 não voltaria facilmente. O futebol português entrou em um limbo. O talento existia nos clubes, mas não conseguia se manifestar na seleção. A cada 4 anos, o coração de uma nação se enchia de esperança apenas para ser despedaçado pelas eliminatórias. O destino cruel havia se estabelecido. O renascimento veio com a geração de ouro. Luís Figo, Rui Costa, João Pinto, Paulo Sousa, uma constelação de talentos. Pois é, né, mano? Uma constelação de talentos, mas não de grandes craques, tá ligado? É uma... Cara, quem que era craque aí, mano? Figo. Cara, será que dá pra considerar o Figo um craque? Tá ligado? Quando eu falo craque, eu tô falando de craque, tá ligado? De tipo, Beckenbauer, Pelé, Johan Cruyff, Eusébio, os monstros desse nível, assim, mano, será, mano, que dá pra considerar o Figo, mano? Nesse nível não, né, mano? Então, e ele era o principal nome, é isso que eu digo, cara. Então, assim, teve grandes nomes, grandes jogadores, mas craque mesmo, mano. Craque, mano. Eusébio e o Robozão, né? Tô errado? Esqueci alguém? Comentem aí pra eu saber. Que dominou o futebol mundial no final dos anos 90 e início dos anos 2000. Foram bicampeões mundiais sub-20. O mundo os olhava com a certeza de que a sina seria quebrada. Na Copa do Mundo de 2002, na Coreia do Sul e no Japão, a expectativa era enorme. A seleção portuguesa era candidata ao título, mas o que aconteceu foi um dos maiores fracassos da história. Portugal venceu apenas a Polônia na estreia. Depois veio a derrota surpreendente para os Estados Unidos por 3-2. E para completar o desastre, uma eliminação polêmica e dramática contra a Coreia do Sul, anfitriã do torneio, por 1-0. João Pinto e Beto foram expulsos. João Pinto, inclusive, agrediu o árbitro. O sonho da geração de ouro em Copas do Mundo terminou de forma melancólica e controversa. Vale ressaltar aqui, mocidade, que essa Copa do Mundo de 2002 teve uns resultados bem suspeitos a favor da Coreia do Sul, que era anfitriã. Vamos até pesquisar um vídeo para fazer um react aí pra gente lembrar disso. A redenção parecia vir em 2006, com o técnico brasileiro Felipão no comando e com uma equipe mais madura, liderada por Figo, e com o jovem Cristiano Ronaldo despontando como estrela, Portugal chegou às semifinais. O caminho foi uma prova de força e superação, culminando na vitória dramática contra a Inglaterra nas quartas de final, em uma decisão de pênaltis. O estágio estava montado para a revanche contra a França, o carrasco do Euro 2000, mas foi o mesmo cenário. Zidane, o craque francês, marcou o gol de pênalti que acabou com o sonho português. A derrota por 1-0 foi devastadora. A geração de ouro se despediu sem o título, e o fado, que parecia ter sido exorcizado, apenas se reforçou. Portugal era a equipe do quase, do talento que nunca se concretiza. Tem uma outra equipe do quase, né?
em nível de seleções, né? É, essa mesma que vocês estão pensando, a Holanda, né? A Holanda também é a do quase, hein, mano? Caraca, mano. Que sina, hein? Que sina. No momento final. Com a aposentadoria da geração de ouro, todas as esperanças de Portugal se voltaram para um único homem, Cristiano Ronaldo. Ele carregou a responsabilidade de uma nação em seus ombros por quase 2 décadas, e o destino cruel o seguiu. 2010, África do Sul. A equipe, ainda se adaptando, foi eliminada nas oitavas de final pela rival Espanha. 2014, Brasil. A campanha foi desastrosa. A equipe foi eliminada na primeira fase, com goleadas e lesões. O brilho de Ronaldo não foi suficiente para quebrar a sina. Apesar da vitória épica em 2016, que quebrou o feitiço em competições europeias, a Copa do Mundo continuou a ser uma parede. Portugal foi eliminado pelo Uruguai, mais uma vez nas oitavas de final. Na que seria a última Copa de Cristiano Ronaldo, a história se repetiu. A eliminação nas quartas de final pelo surpreendente Marrocos foi um golpe final, doloroso e simbólico. O fado português não é um feitiço, é a soma de uma tragédia grega, o excesso de talento que gera uma expectativa gigantesca, seguida por derrotas dramáticas no momento crucial. É a história de um time que teve o jogador mais letal de sua época, Eusébio, e o maior artilheiro da história, Cristiano Ronaldo, e mesmo assim não conseguiu levantar a taça. Mas a história ainda não terminou. A nova geração de Portugal, com talentos como João Félix, Rafael Leão e Bernardo Silva, está pronta para escrever seu próprio capítulo. Eles não carregam o peso da geração de ouro ou a solidão de Cristiano Ronaldo. Eles têm a chance de criar uma nova história onde o fado melancólico finalmente dará lugar a um hino de vitória. O tempo dirá se o destino finalmente será quebrado, mas uma coisa é certa: a jornada de Portugal nas Copas do Mundo é uma das mais fascinantes e emocionantes do futebol. Uma saga de glória, dor e a esperança de que, algum dia, o sonho se tornará realidade. É verdade, essa nova geração portuguesa é bem promissora. Mas não sei se não vai ficar no quase de volta, hein, mocidade? Porque a concorrência é muito forte, né? A gente tem a França vindo forte, a gente tem a Espanha vindo fortíssima. Não sei não, hein, mano? Mas eu digo uma coisa. Depois de Brasil e de Cabo Verde, minha torcida vai estar aí pros nossos irmãos lusófonos de Portugal também. E tem outra coisa. A Copa do Catar não foi a última do Robozão, não, viu? Vem aí, em 2026, o capítulo final, que quem sabe pode ser fechado com glória aí pelo Robozão. Vamos ver, vamos aguardar e o tempo nos dirá. E aí, mocidade, o que vocês acharam dessa história totalmente dramática de Portugal? Comentem aí pra eu saber e não se esqueçam de se inscrever no canal, não custa nada, é só apertar o botãozinho de se inscrever aí que você ajuda aqui o Jogador Asmático a seguir firmão na caminhada em busca do meu sonho que eu vou alcançar, assim como os portugueses aí um dia vão alcançar o deles. É isso aí, mocidade, tamo junto e até a próxima!